Olá pessoal, estou trazendo mais um passo a passo e no vídeo de hoje vamos usar a referência do Stitch, é o desenho que eu vou estar ensinando vocês a fazer aí, ele é colorido. O papel que vamos usar é da Hahnemuhle, vou usar metade da folha. Os materiais que vamos usar também são o lápis HB, uma borracha, o apontador, estilete, a borracha elétrica, o pincel para fazer a limpeza, uma fita crepe, lápis branco, lápis preto, lápis azul, o lápis vermelho, o azul claro, o lápis verde, o lápis rosa, a cor de pele, o cinza, o lápis lilás, o rosa, o rosa claro. E esses são os materiais que vamos usar. Vamos começar o passo a passo. Primeiro, com a fita crepe, vou colar o papel na mesa. Aqui eu fiz um corte e dividi o pedaço da fita por dois lados, porque era muito grosso. Mas se você quiser deixar completo, não tem nada não. Vamos começar usando o lápis HB. Primeiro passo, você pega a medida mais ou menos da referência, faz um traço em cima e começa a fazer o círculo. Nesse desenho vamos fazer 3 círculos, o da cabeça é o maior e os outros dois de baixo menor. Um círculo passando por dentro do outro. A parte do pé vamos fazer um círculo, 2 círculos menor, parte dos dedos 3 bolinhas. Para mim essa técnica de usar círculos para fazer o esboço e o desenho em si é a melhor forma para você fazer desenho à mão livre. Círculo e formas geométricas são a melhor forma de fazer o desenho à mão livre. A parte da mão também 2 círculos oval e o outro braço, outro círculo oval e uma bolinha e outras menores que vai ser o dedo, né? Na parte do rosto vamos fazer um X. Como a cabeça dele está de lado, então a gente vai deixar a parte de cima maior do X e a de baixo menor. A parte da orelha também nós vamos fazer 2 círculos oval, tanto um lado quanto o outro.
o rosto um X e em cima do X do primeiro traço é seu nariz e dos lados seu olho. Eu começo aqui fazendo o olho, um círculo do olho e o outro círculo do outro olho que é menor. A parte do nariz também que é no meio. Embaixo do traço do X eu vou fazer a boca. Só fazendo só as formas geométricas já dá para perceber que o desenho a pessoa já tem uma noção de como é que tá ficando o desenho. Agora eu vou começar a fazer um contorno em volta e acrescentando alguns detalhes que o desenho tem, aqui a referência tem, né? Vou começar aqui pelo olho. Aí você vai vendo o círculo que você fez a base, né? A base do esboço é o círculo e as medidas. E você vai fazendo o contorno e consertando algumas medidas que você vê que o círculo ficou um pouco maior ou menor. Você vai mexendo nessa hora aí que tá fazendo o contorno. Os círculos que a gente faz é só uma base, para você ter noção do tamanho que você vai fazer o desenho e onde vai ser, onde vai passar o traço, né? Fazendo a parte da mão aí. Vocês dão para ver que a parte que eu vejo que o círculo está um pouco menor ou maior. Aí nessa hora eu vou acrescentando alguns detalhes e consertando as medidas. Eu já ensinei outros passo a passo aí no canal aí de como desenhar desenho preto e branco. E agora eu tô vindo com esse passo a passo aqui colorido. Para ensinar a técnica de como pintar o desenho colorido. Que é a mesma técnica que eu uso nos desenhos realistas também. Agora eu vou apagar os riscos dos traços do esboço e vou deixar só o esboço. Com lápis HB eu vou afinar bastante a ponta e vou retocar algumas partes que ficou apagado. Eu apago algumas partes que ficou apagado, conserto alguns detalhes que não ficou tão bom, porque aqui é a finalização do esboço. Depois vou começar a pintura. Porque desenho é sempre isso, né? Como eu já falei em outros vídeos, você, a base a referência, você tem que estar olhando alguns detalhes e acrescentando
E sempre mexendo, até o desenho não estar finalizado, você vai sempre estar olhando a referência, consertando alguns detalhes. Agora vamos começar a pintura. Primeiro passo, você vai pegar a borracha, passar de leve sobre todo o desenho para apagar os riscos fortes e ficar os riscos mais fracos. Pegar o lápis preto, que aí eu vou começar pelo olho, né? Aí a parte do olho tem uma parte muito escura. Eu vou usar o lápis preto, faço o contorno. Sempre pintando com muito cuidado, devagar, com a ponta do lápis bem apontada, a ponta bem fina. Faz o contorno, depois pinta em volta da parte branca que está na referência. A parte que está verde na referência, você passa o lápis preto um pouco claro, ou de leve para ficar claro. E depois vem com verde, passando por cima da parte clara que você deixou. A parte do brilho do olho, eu sempre tento manter a cor do papel, até porque depois eu vou vir com lápis branco e vou passar, para não deixar só no papel, para não ficar também manchado. Então eu tento manter a parte branca para depois passar o lápis branco. E eu sempre começo pintando as partes mais escuras para depois as partes mais claras. Aqui no outro olho é a mesma coisa. Vou passar o lápis preto em volta, fazer o contorno do olho preto. É o mesmo processo do outro olho. A parte mais escura eu aperto mais o lápis e a parte mais clara eu passo um pouco de leve para ficar claro. E depois venho com lápis verde e dou acabamento. A parte branca eu venho com lápis branco e pinto também. E agora vamos fazer em volta, né? A parte de dentro do olho agora só que em volta. Da mesma forma, eu venho com a cor que eu vou pintar, faço o contorno. Depois eu venho com a mesma cor, que aí é o azul claro, passando nas partes mais escuras, eu aperto um pouco o lápis no papel, e a parte clara eu passo mais de leve. E depois eu venho com um lápis branco e dou a finalização. E o desenho colorido tem sempre a repetição da cor do lápis de acordo com a referência. Você vai estar olhando para a referência, ver que a referência está um pouco mais escura, você vai com o lápis e passa novamente. Sempre vai ter isso,
repetições até a finalização. Aqui em cima tem uma parte escura aqui na referência, eu estou passando lápis preto. E sempre com cuidado, devagar, com a ponta do lápis bem apontada. Você vai passando bem devagar para não passar para outra parte, que vai ser outra cor. E eu, como eu falei, eu vou sempre retocando, olhando alguns detalhes, olhando a referência e retocando, para ficar o mais possível, mais próximo da referência. Normalmente desenho à mão livre é muito difícil de ficar com as mesmas medidas da referência, mas você tenta fazer o mais próximo possível. Aqui o outro olho, vou fazer da mesma forma, fazer o contorno com azul claro. As partes mais escuras eu passo o azul claro forte e as mais claras eu passo o lápis mais de leve e venho com branco e torno passar em cima da parte que eu deixei leve. Eu deixei o azul claro um pouco mais leve, né? Não apertei tanto o lápis no papel. Parte de cima que tem aqui do olho mais escuro, eu vou com lápis preto. Da mesma forma que eu fiz o primeiro olho, eu faço o segundo. E agora vamos começar a desenhar o rosto dele. Com lápis azul escuro eu faço contorno, como eu falei. Sempre quando for pintar uma parte do desenho, você faz primeiro o contorno do desenho. Você tem uma noção do espaço que você vai pintar. E depois você começa a fazer a pintura. Aqui eu estou fazendo o contorno do rosto dele, para depois pintar. Pessoal, eu acabei perdendo um pedaço do vídeo que eu estava pintando a parte do rosto, mas eu vou dar continuidade ao vídeo e vou mostrar a técnica que eu usei no rosto e nas outras partes do corpo. Agora aqui eu vou começar a desenhar a boca. Aí a boca eu passei o lápis azul escuro em volta dela, como está na referência. Tô dando finalização aqui na parte do rosto ainda em volta da boca. Como o vídeo era passo a passo, eu não queria ter perdido uma parte do vídeo, né? Tipo, queria mostrar todo o processo. Às vezes eu adianto um pouco, mas eu queria mostrar todo o processo. Mas eu acabei perdendo uma parte do vídeo. Mas vou dar continuação aqui para vocês. Porque a mesma técnica que eu vou usar no rosto, eu vou usar no corpo também. E aqui na parte da boca eu peguei o lápis preto. A parte mais escura da boca eu vou usar o lápis preto. Aí eu passo o lápis preto nas partes mais escuras
eu passo o lápis preto forte. Aperto a ponta do lápis no papel. E a parte mais clara eu passo um pouco de leve. Essa parte também que está vermelho na boca, eu passo o lápis preto de leve. Para depois passar o vermelho. Agora eu venho com o lápis vermelho, passar nas partes mais escuras, que eu já tinha passado o lápis preto por baixo. E na parte mais clara eu faço da mesma forma que eu fiz com o preto, passo de leve. Venho com rosa, cor de pele, ou rosa chiclete, e passo na parte clara, deixando a parte do dente branco. Como eu falei, a parte que é branco eu evito que pegue a ponta do lápis. Aí vou finalizando com preto, em alguns retoques, com preto, com vermelho, a parte do dente. Eu vou passar o lápis branco. Dou uma passada de leve, com cuidado para não passar para outra parte da boca, só no dente mesmo. A parte que está mais clara também dou uma passadinha com lápis branco. A parte da língua. E o desenho assim, sempre dando alguns retoques. Olhando para a referência aí, vendo que tiver, vendo se tem precisando de alguns retoques, sempre retocando e de acordo com a referência. Eu vou começar aqui na parte da orelha dele, com lilás, fazer o contorno. E a parte mais escura eu passo lilás mais forte, e a parte mais clara eu passo um pouco de leve. Agora eu venho com rosa, da mesma forma que eu fiz com lilás. A parte mais escura eu passo mais forte, e a parte mais clara eu passo de leve. E para finalizar eu venho com rosa claro e passo em toda a parte. Agora eu dou outro retoque com os lilás. E para finalizar, deixar um pouco mais claro, eu venho com branco. Venho com rosa claro, dou alguns retoques com os lilás. E está finalizada a parte uma das partes da orelha. A parte de baixo aqui mais escura eu venho com azul. Faço contorno com azul escuro. Nas partes mais claras eu passo azul de leve e escura. Dou uma apertada mais um pouco na ponta do lápis no papel. Venho com azul claro. Passo por toda a parte. E para finalizar eu venho com branco. E dou uma clareada na parte da luz. E dando alguns retoques, alguns reajustes.
E já tá pronto. Agora vamos para a outra parte. É o mesmo processo do primeiro. Primeiro eu pego o lilás, faço contorno. Venho com lápis rosa, passo todo, passo também, da mesma forma que eu fiz na outra orelha. E depois que eu passei o lilás e o rosa, eu venho com rosa claro e passo por toda a parte. Para finalizar, eu venho com branco, dou uma clareada nas partes que a referência está mais clara e alguns pontos de brilho. A parte azul da orelha eu faço a mesma coisa, venho com azul escuro, faço contorno, passo na parte que está mais escura e de leve nas partes mais claras. Depois venho com azul claro, passo em toda a parte e finalizo com lápis branco, fazendo brilho e clareando algumas partes que está mais clara na referência. Tá dando para vocês perceberem aí uma coisa, que a referência está muito mais clara do que o meu desenho. Pois eu não quis deixar tão claro quanto a referência, pois a referência eu imprimi e não ficou tão escuro. Aí eu resolvi escurecer um pouco no desenho, porque se eu fosse fazer tão claro assim que igual tá a referência, não ia ficar tão legal. Agora vamos começar na parte da mão. Do braço. É a mesma coisa, venho com lápis azul escuro, faço contorno, a parte do braço, da mão, dos dedos, são tudo azul escuro. Eu faço contorno, a parte da unha, venho com o mesmo lápis, pintando as partes mais escuras. A parte mais escura eu aperto a ponta do lápis no papel e vou passando de leve. Aí dá um efeito de 3D, né? Deixa a parte mais escura e as outras mais, passando um lápis mais leve, ele vai ficar um pouco mais claro, tipo um degradê, 3D, dando mais um aspecto de sombra e luz no desenho, né? Depois que eu passei o lápis azul escuro, eu venho com o lápis branco e passo em toda a parte do desenho. A parte mais clara eu passo um pouco de leve, da mesma forma que eu passei o azul escuro, eu faço com o azul claro. E para finalizar, eu venho com lápis branco, dando brilho e clareando algumas partes que ficam um pouco escuro. Aí eu vou dando alguns retoques para finalizar. Com a ponta, para fazer alguns detalhes, eu afino bastante a ponta. A parte da unha eu passei o lápis preto. E depois eu vou dar um brilho com lápis branco.
E desenho é sempre assim, sempre depois que você finaliza, tem alguns retoques. E você sempre tem que estar de olho na referência e retocar. A parte do outro braço é a mesma coisa que eu fiz no primeiro. O azul escuro em volta, fazendo o contorno. Depois pinta as partes mais escuras com o mesmo azul escuro. Já deixando a parte do que está mais claro na referência de brilho. Eu não aperto muito a ponta do lápis no papel, aí já fica um pouco claro. Dá para perceber que o mesmo azul escuro, algumas partes ficam mais claras e outra fica mais escura. Aí eu venho com lápis claro, passo em toda a parte. Na parte mais escura eu aperto mais o lápis, a ponta do lápis. Para finalizar eu venho com um lápis branco, da mesma forma que eu fiz no outro braço. A parte da unha aqui eu vou fazer da mesma forma que eu fiz a outra mão. Vou passar o lápis preto por toda a parte. E depois eu vim com lápis branco para deixar um pouco mais claro. Dar uma luz no lugar da unha. Como vocês estão percebendo aí, né, na referência e o desenho está um pouco diferente. Pois o meu desenho, como eu falei, é a mão livre. Você não tem como pegar as mesmas medidas. Então, um desenho está maior, o da referência está menor. E a parte do meu desenho, ele está com a cabeça mais reta. Pois eu não virei tanto na hora de fazer as medidas. Mas isso na minha opinião, isso é normal, pois desenho feito à mão livre, como eu já falei, não tem como você pegar as mesmas medidas e fazer a cópia da mesma forma que está a referência. Aqui na parte do corpo dele eu peguei o azul claro, fiz o contorno e as partes mais escuras eu apertei a ponta do lápis no papel e a parte mais clara eu estou passando de leve para não ficar tão escuro. Agora eu venho com lápis branco e vou passar nas partes mais claras para deixar um pouco mais claro como referência. Vou dar uma dica para vocês, quando vocês for fazer os retoques, vocês passam a ponta do lápis em círculo, em curto espaço, como eu estou fazendo aqui. Daí ele vai tirar o aspecto dos riscos que fica depois que você pinta. Como vocês estão vendo aí, do jeito que eu estou fazendo. O aspecto dos riscos que fica quando você passa a ponta do lápis em círculo, pouco espaço, né? Curto espaço, ele vai tirar aquele aspecto dos riscos que fica quando a gente pinta o lápis em um longo espaço.
Agora a parte do corpo aqui, a parte mais escura, nós vai com azul escuro, fazer o contorno. Da mesma forma que eu fiz o braço, fazer o contorno, pintar as partes mais escuras com lápis escuro. Depois nós vamos vir com lápis azul claro e pintar toda a parte. Por último, para finalizar, nós vem com branco e vamos dar o acabamento final, que é o brilho e clarear algumas partes que na referência está mais claro. Já passamos o lápis azul escuro, agora vamos com lápis azul claro e passar por toda a parte do corpo dele que nós está pintando. Sempre lembrando, né, de deixar a parte do brilho que está na referência um pouco mais claro, não apertar muito a ponta do lápis, que nós vamos vir com branco e vamos passar para ficar como está na referência, com brilho. E as partes mais claras que está na referência também nós vamos passar o branco. A parte da unha vamos passar o preto. Passar o lápis preto na parte da unha. Que eu estou usando a caneta borracha. Depois eu deixei um pouco escuro para dar uma clareada. Passei a caneta borracha e vim com lápis branco e repassei na parte que eu passei a caneta borracha. Mas o ideal é você tentar conservar o máximo que você puder a parte do brilho que está na referência, para você não escurecer e ter que apagar. Porque tem cores que não apaga tanto quando você passar a caneta borracha. E aí ele vai ficar mais escuro o brilho, né? Ficar mais escuro que a referência. A parte do outro lado aqui da perna é a mesma coisa, vou fazer o contorno. Parte do dedo também, fiz o contorno com o mesmo azul escuro. E vamos pintar nas partes mais escuras. Depois venho com azul claro. Agora que já passamos o lápis azul escuro, vamos com o lápis claro e passar em toda a parte. Que nós não apertamos muito o lápis azul escuro, que é a parte mais clara que está na referência. Já estamos finalizando o desenho, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês tenham aprendido também algumas técnicas que eu uso em todos os meus desenhos. E é desse jeito que eu faço todos os meus desenhos, usando essas técnicas. Aqui na parte da perna vamos dando alguns retoques. Eu passei já o branco na parte do brilho. Agora eu vou dando alguns retoques. Como eu falei, os retoques é bom vocês fazerem em formato de círculo, né? Em pouco espaço, para tirar os riscos que fica quando você pinta. Dando alguns retoques.
A parte da unha aqui eu vou passar o preto também. Agora vamos finalizar aqui, dando alguns retoques. Como eu falei, com a ponta do lápis bem apontada. E aí vamos dando alguns retoques. O desenho já está pronto. Com a borracha vamos passar em volta do desenho, né? Que é desenho colorido como o preto e branco. Você passar na mão, ele dá uma borra um pouco em volta. O ideal é usar um pedaço de outro papel, como eu uso nos meus outros desenhos, mas como aqui é um passo a passo, eu não quis usar, pois o desenho é pequeno, então ia ficar tapando uma parte do desenho. Você passa em volta do desenho todo, com cuidado, para não passar na parte do desenho. As partes mais próximas ao desenho, se você tiver uma caneta borracha, o ideal é você passar, para depois passar a borracha inteira em volta. O desenho está finalizado. Agora eu vou fazer minha assinatura, que é muito importante para vocês desenhistas. Assim que você terminar o seu desenho, você pôr sua assinatura no desenho. Desenho finalizado. Esses são os materiais que eu usei, como mostrei no começo. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostarem, deixe seu like.